Queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao segundo trimestre de 2025. Na classe dos adultos, estudaremos esta nova revista que tem como tema geral "E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor". Abordamos de forma introdutória todo o conteúdo da revista em um vídeo intitulado "Como se preparar para o novo trimestre". Inclusive, o link está aparecendo para você aqui em cima no card. Clique, pois vale a pena conferir. Neste vídeo, nós comentamos a capa, o tema geral, o subtema geral, apresentamos o comentarista do trimestre, falamos sobre os objetivos e as características da revista, fizemos uma divisão didático-pedagógica de todo o conteúdo do trimestre a partir do seu sumário. Em seguida, fizemos a indicação de materiais complementares e, por fim, pontuamos algumas orientações pedagógicas que serão muito úteis a todos os professores quando ministrarem as suas aulas em classe. Portanto, hoje nós iremos direto ao conteúdo da lição de número 1, intitulada "O Verbo que se tornou em carne". E é importante que o professor já inicie a aula fazendo uma distinção entre encarnação, ressurreição no seu aspecto bíblico escatológico e reencarnação. Encarnação refere-se ao ato pelo qual o Filho de Deus, Jesus Cristo, assumiu a natureza humana sem deixar de ser Deus. Portanto, a encarnação de Cristo é um evento único e irrepetível e trouxe a plena revelação de Deus aos homens. Encarnação é uma doutrina bíblica. Agora, a ressurreição, no seu aspecto escatológico, é a restauração da vida após a morte, mas em um corpo glorificado. Por isso estou falando aqui em termos escatológicos. Jesus ressuscitou corporalmente ao terceiro dia, provando sua divindade, conforme Romanos 1 e 4, e garantiu assim então a ressurreição futura dos crentes, conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 ao 23. Diferente da reencarnação, onde se crê que uma alma assume repetidamente novos corpos, a ressurreição bíblica ensina que cada pessoa tem uma única vida, uma única morte e um único juízo, conforme Hebreus 9 e 27. Os salvos ressuscitarão para a vida eterna e os ímpios para a condenação eterna. Encarnação e ressurreição são doutrinas bíblicas. Agora, reencarnação não é uma doutrina bíblica, pelo contrário, é uma doutrina herética, antibíblica. A reencarnação, defendida em religiões orientais e no espiritismo, ensina que as almas passam por sucessivas vidas até atingirem um estado de perfeição. Esse conceito é incompatível com a Bíblia, pois nega a redenção única de Cristo e o ensino do juízo final. O ensino cristão enfatiza que a salvação vem pela graça, mediante a fé em Cristo, e não por círculos de purificação através de reencarnações. Além disso, a Bíblia jamais sugere que alguém possa retornar em outro corpo, mas afirma que após a morte segue-se o juízo. Tendo pontuado essas distinções, podemos ir aos nossos objetivos específicos, que são, em primeiro lugar, apresentar as informações introdutórias sobre o Evangelho de João, em segundo lugar, revelar o Senhor Jesus como o Verbo de Deus e, por fim, explicar tanto doutrinariamente como biblicamente a manifestação do Verbo. Vamos ao nosso texto áureo, que nos diz na versão corrigida: "E o Verbo se fez em carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." João capítulo 1, versículo de número 14. Comparando traduções, eu trago aqui a versão dinâmica NVI, que diz: "Aquele que é a palavra", o verbo, logos. Você lembra de João 1 e 1, não é? Isso aqui tem uma conexão muito forte. Aquele que é Deus, aquele que estava no princípio com Deus, não é? Ele tornou-se em carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça
e de verdade. Ao analisar esse texto, ideia por ideia, destacam-se naturalmente os seguintes pontos. Primeiro, Jesus é o Logos eterno, revelação suprema de Deus. Em segundo lugar, ele entrou na história de forma concreta e real. A palavra tornou-se em carne e viveu entre nós, tabernaculou. Ele esteve entre nós. Então foi o meio pelo qual ele entrou na história dos homens de forma concreta e real. Em terceiro lugar, ele assumiu plenamente a natureza humana sem deixar de ser Deus. E por fim, sua vinda teve um propósito redentor, salvar os pecadores através de sua obra na cruz. São ideias principais que fluem naturalmente de João capítulo 1, versículo de número 14. A verdade prática nos diz: o Verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. Preste atenção. A doutrina da encarnação ocupa um papel central na teologia cristã, pois representa a manifestação de Deus na história humana por meio de Jesus Cristo. O conceito de que o Filho de Deus assumiu a natureza humana sem deixar de ser divino é fundamental para a compreensão da redenção e da relação entre Deus e os homens. A doutrina da encarnação, primeiramente, demonstra que as promessas verotestamentárias, elas são verídicas, elas se cumpriram. Desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, passando por Isaías 7, 14 e Miqueias 5, 2, o Antigo Testamento já anunciava a vinda de um Redentor que seria ao mesmo tempo divino e humano. Jesus Cristo, nascido de uma virgem, confirma essas promessas e evidencia a fidelidade de Deus em seu plano de salvação. Além disso, preste atenção, a encarnação ela é essencial para a obra redentora de Cristo. Somente um ser que fosse plenamente Deus e plenamente homem poderia servir como mediador entre Deus e os homens, conforme 1 Timóteo 2 e 5. Como homem, Jesus podia representar, assumir o nosso lugar, representar a humanidade e sofrer por mim e por você. Agora, como Deus, ele tinha o poder de perdoar pecados e oferecer um sacrifício eficaz para a expiação dos mesmos. Sem a encarnação, a cruz perderia seu significado e eficácia, pois a salvação depende da perfeita união entre a natureza divina e humana de Cristo. Veja como essa doutrina ela é basilar, fundamental. Ademais, a encarnação permite uma compreensão mais profunda do caráter de Deus. Em Jesus, Deus se revela de forma acessível, demonstrando seu amor, graça e justiça, conforme registrado em João 1,14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, mostrando que Deus não é um ser distante, mas próximo e participante da história humana. Por fim, a encarnação ela tem implicações práticas para a nossa fé. Ela serve como exemplo de humildade. Basta você ler Filipenses 2, 5 ao 8. Todos nós somos chamados para uma vida de serviço e amor ao próximo em humildade, imitando o exemplo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muita coisa ainda falaremos sobre a encarnação, sobretudo no ponto de número 3. Vamos à exposição do ponto de número 1 e, a partir daí, ponto 2 e ponto 3. Mas antes eu quero me dirigir aos nossos irmãos do YouTube que curtam, comentam e compartilhem esse vídeo, amém? Eu peço isso a vocês, pois ajuda no nosso engajamento aqui e o YouTube automaticamente indica esse conteúdo a mais pessoas. Em reciprocidade, sempre deixo aqui na descrição do vídeo para os nossos irmãos o link para o download desse material aqui, que dá muito trabalho para organizar, o subsídio que utilizo como roteiro para essa aula. Eu só peço aos meus irmãos isso, curtir, comentar e compartilhar. Deus abençoe todos vocês. Nossos irmãos da plataforma da ferramenta EBD,
EBD, façam uso de todo o material que está agora exclusivamente disponível para vocês. Dentro da plataforma da ferramenta, nós temos o vídeo, temos o subsídio, porém, diferente daqueles que só têm acesso pelo YouTube, lá na plataforma da ferramenta nós temos dinâmica, slide profissional, motion, narração profissional feita por um bom locutor. Além disso, temos também cursos de capacitação para o superintendente, o dirigente, o professor, o adjunto, o tesoureiro, o secretário da escola dominical, como montar um plano de aula, curso básico de oratória, curso de leitura, tudo isso para você ser um professor preparado em classe, ok? Temos vários outros recursos que não vamos aqui mencionar, mas para quem está pelo YouTube e quer conhecer a plataforma da ferramenta, o link está aqui na descrição do vídeo. Se tem alguém que é assinante da ferramenta EBD e está pelo YouTube, coloque aqui no YouTube o que é a ferramenta EBD. Se for boa, faça aí o seu comentário. Se não for boa, coloque aqui embaixo também o seu comentário. Seja verdadeiro e transparente. Nosso objetivo aqui na plataforma da ferramenta EBD é cada dia mais servir melhor os nossos irmãos. O link está na descrição do vídeo. Ponto 1, o Evangelho de João. Quando nós lemos as literaturas bíblicas, não é, do Novo Testamento, principalmente panoramas, introduções e teologias bíblicas, nós encontramos sempre alguém dizer: Mateus apresentou Jesus como rei, Marcos como servo e Lucas como homem perfeito. João, por sua vez, apresenta Jesus como Deus. São ênfases, são tônicas de cada evangelho. É lógico que os evangelhos apresentam Jesus como rei, todos eles, como servo, como homem perfeito e como Deus. Mas aqui, quem escreveu, quem cunhou essa frase, entendeu que são tônicas, são ênfases que cada evangelho eles aqui dão em relação à pessoa de Jesus. Os 3 primeiros evangelhos são chamados de sinóticos, porque têm grandes semelhanças entre si. São muito parecidos, é como se fossem escritos a partir de uma mesma fonte. É como se Mateus e Lucas se utilizassem do Evangelho de Marcos e então escrevessem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero dizer aos irmãos aqui o seguinte: o Charles Swindoll, ele diz uma coisa bem interessante, complementa a nossa abordagem aqui introdutória. Ele diz que não temos 4 evangelhos. Temos 4 evangelhos, mas entenda o que ele está querendo dizer. Temos apenas um evangelho escrito de 4 pontos de vistas diferentes. 4 evangelhos. Aliás, um evangelho escrito a partir de 4 pontos de vista diferentes. Temos uma biografia elaborada por 4 testemunhas, cada escritor provendo uma perspectiva peculiar. E nessa mesma linha de pensamento, Adrian Kostenberg, ele afirma que os 4 evangelhos bíblicos apresentam o único evangelho da salvação em Jesus Cristo, segundo 4 testemunhas importantes: Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, ao abrir a sua Bíblia, você vai encontrar esses 4 evangelhos. A proposta do trimestre é olhar para Jesus a partir da perspectiva joanina. No entanto, isso não irá nos impedir de complementar a perspectiva joanina a partir dos demais evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. O subponto 1 vai tratar sobre a autoria e a data. Se os irmãos quiserem uma coisa mais específica, mais aprofundada sobre teologia bíblica, nós tivemos uma aula com o pastor Elias Soares em nossa conferência EBD, está disponível na plataforma da ferramenta. Ele falou sobre a teologia do Evangelho de João e a gente entrou em várias discussões sobre como Jesus é apresentado nesse evangelho, certo? E o evangelista Jonas Mendes também tratou com muita maestria Jesus sob a perspectiva do apóstolo do amor. Também está disponível na plataforma da ferramenta. Mas, voltando para o subponto 1, a autoria e data, a lição nos diz: o apóstolo João é o autor do evangelho que leva o seu nome. A confirmação da sua autoria encontra-se no próprio texto. Está aqui, no próprio texto. E também nos escritos dos denominados pais da igreja, admitindo-se que tenha sido escrito entre os anos 80 e 90 depois de Cristo. Eu coloquei aqui o seguinte, preste atenção, olhe para mim.
Embora os 4 evangelhos sejam anônimos, anônimos no sentido de que nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas e nem João escrevem como Paulo. Eu, Mateus, eu, Marcos, eu, Lucas, eu, João, escrevi esse evangelho. Nós não temos o nome do autor mencionado. E lembre-se, eles são chamados de anônimos, mas nós conhecemos o autor. Como assim, irmão Murilo? Nós temos autor com A maiúsculo e autor com A minúsculo. Eu prefiro utilizar a seguinte nomenclatura. Nós temos o autor e nós temos o escritor, ou os escritores. O autor é sempre conhecido. O autor de toda a Bíblia é Deus. O autor de toda a Bíblia é Deus. Agora, os escritores humanos, às vezes eles são conhecidos, às vezes eles são anônimos. Mas a partir de evidências internas do próprio texto bíblico e evidências externas, nós entendemos que Mateus escreveu o Evangelho na ordem sequencial que aparece na Bíblia. Ali não é necessariamente a ordem de escrita, mas nós cremos que Mateus escreveu o Evangelho. Nós temos o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Marcos, o Evangelho segundo Lucas e o Evangelho segundo João. E eles são anônimos, mas nós temos evidências que apontam para essas autorias. Vamos olhar aqui evidências externas, evidências extra-bíblicas. Quanto ao Evangelho de João, essas evidências são muito fortes. Irineu, que viveu 130 a 200 depois de Cristo, muito próximo ali da era apostólica, ele é considerado um dos pais da igreja primitiva. Ele foi discípulo de Policarpo, que viveu entre o ano 70 e o ano 160, aproximadamente depois de Cristo. Irineu foi discípulo de Policarpo e Policarpo foi discípulo direto do apóstolo João. Irineu testificou com base na autoridade de Policarpo que João escreveu o Evangelho já em idade avançada durante o tempo em que morou em Éfeso, na Ásia Menor. Isso está em Contra as Heresias, capítulo 2, versículo 22, e capítulo 3 aqui, nós temos aqui a referência, ok? Depois de Irineu, todos os pais da igreja aceitaram João como o autor do Evangelho. Temos aí Clemente de Alexandria e muitos outros. São evidências externas. Gente que viveu muito próximo daquela época atribuiu a autoria do Evangelho a João. Temos evidências internas. E o F.F. Bruce, ele diz o seguinte: as evidências internas da autoria joanina para esse evangelho decorre do fato de que ele foi escrito por um judeu palestino, por uma testemunha ocular, pelo discípulo que Jesus amava, e logo entendemos que foi escrito por João, filho de Zebedeu. No evangelho não aparece diretamente assim o nome de João, mas a partir das experiências que João vivenciou e estão narradas nos outros evangelhos, nós chegamos à conclusão que o discípulo amado era sim o apóstolo João. Essa ideia de que o evangelho de João foi escrito por uma outra pessoa, isso não cabe dentro das lides conservadoras. João é o escritor do evangelho. Quanto aos destinatários, a lição ela não trata sobre os destinatários, mas eu separei um trecho aqui do livro do Hernandes Dias Lopes, em que ele diz o seguinte: Mateus escreveu principalmente para os judeus. Seu evangelho foi endereçado aos judeus. Marcos, principalmente para os romanos. Lucas, especialmente para os gregos. O Evangelho de João, porém, é endereçado ao público geral, a judeus e gentios. O escopo desse evangelho possui abrangência universal. E ele ainda diz um negócio interessante. Ele diz que certo historiador diz que os primeiros leitores do quarto evangelho provavelmente eram cristãos da segunda ou terceira geração, o que sabiam sobre a vida, o ministério, a morte e a ressurreição de Jesus aprenderam ou de ouvir falar ou por meio da leitura dos primeiros relatos cristãos. São os destinatários do Evangelho de João. Quanto à data, o comentarista, o pastor Elienay Cabral, ele defende que o Evangelho foi escrito aproximadamente entre o ano 80 e o ano 90. Há divergências. E
as datas, irmãos, sempre vão ter divergências. Todas as datas, elas serão aproximadas. Por quê? Não tem como precisar, assim, de fato, dar uma posição precisa, de fato, dia tal, tempo tal, não tem como fazer isso, é sempre uma data aproximada. Alguns dizem que este evangelho, ele foi escrito por volta do ano 60, porque ele não menciona a queda de Jerusalém. Já outros entendem que João escreveu no final de sua vida, entre os anos 80 e 90. O pastor Elienay, ele seguiu esta última posição e a gente vai fazer coro com ele e também seguir esta última posição. Subponto 2 fala sobre o propósito do evangelho. A lição diz: o evangelho de João tem como um de seus propósitos levar o leitor a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e, ao crer, encontrar a vida em seu nome. Preste atenção. O evangelho de João, ele foi escrito com um propósito. Quem escreveu, escreveu com uma intenção. O evangelho, ele é único dentre os 4 evangelhos e contém uma informação, uma afirmação precisa quanto ao seu propósito feita pelo autor. Em João capítulo 20, versículo 30 ao 31, ele diz o seguinte: estes foram escritos, falando dos sinais, dos 7 sinais que aparecem no livro de João, estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Os propósitos primários, portanto, são 2. Evangelístico, converter não crentes, e apologéticos, explicar e defender a verdade. Falando ainda sobre propósito, o grande biblista Carlos Oswaldo Cardoso Pinto escreveu o seguinte em seu livro Foco e Desenvolvimento do Antigo Testamento: o alvo de João era estabelecer e confirmar a realidade histórica sobre a natureza de Jesus. E ele fez isso enfatizando, desde o princípio, capítulo 1, versículo 19, até o dramático fim. Nós temos aqui os versículos finais, os seguintes tópicos. O que foi que ele enfatizou? A natureza e a missão messiânica de Jesus, a singularidade de Jesus como Filho de Deus, ou seja, a pessoa verdadeiramente divina, cujos milagres atestam a realidade das ousadas afirmações que João faz a seu respeito no capítulo 1. E, por fim, o escopo universal de sua obra redentora. Assim, diz o Carlos Oswaldo, João consegue ser ao mesmo tempo evangelístico, polêmico e pastoral. O propósito do evangelho de João pode ser assim formulado: estabelecer relacionamentos de fé com Deus, proclamando a glória de Jesus, o Messias, o Filho encarnado, cuja vida, morte e ressurreição mediam vida eterna, graça e verdade aos crentes. Aqui é o que diz o grande biblista Carlos Oswaldo Cardoso Pinto. O subponto 3 fala a natureza de Jesus. E aqui a gente já vai começar a observar, sair das informações introdutórias e começar a observar como João via o Senhor Jesus, a natureza de Jesus. A lição diz o seguinte: apesar de o evangelho de João sublinhar de forma clara a dimensão divina de Jesus, o apóstolo também aborda sua natureza humana. Nesse sentido, o evangelho não só realça a divindade de Jesus como Filho de Deus, mas também discute sua humanidade por meio da morte expiatória do nosso Senhor em favor dos pecados da humanidade. Em João, tanto a divindade quanto a humanidade de Jesus são afirmadas. Isso fica muito claro no nosso texto aqui base, a leitura bíblica em classe, que está em João, capítulo 1, versículo do 1 ao 14. Nós temos aqui 3 pontos interessantes. Nós temos os atos do Cristo pré-encarnado. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Os atos do Cristo pré-encarnado. Nós temos o testemunho de João, o Batista, e em seguida nós temos os atos do Cristo encarnado. Está nos versículos subsequentes. E aqui fica expressa a natureza
de Jesus. O termo natureza pode ser definido como o conjunto de atributos e qualidades que caracterizam um ser. Jesus possui uma natureza humana, pois ele reúne todos os atributos e qualidades que o tornam plenamente homem. Ele dormiu, ele chorou, ele sentiu fome, né? Tudo isso são conjuntos de atributos e qualidades que fazem dele plenamente homem, verdadeiro homem. Agora, nós também, quando olhamos para Jesus, percebemos que ele possui uma natureza divina, manifestando os atributos e qualidades que são próprios de Deus. Portanto, na pessoa de Jesus, duas naturezas são unidas, a divina e a humana. Essa doutrina, ela é chamada de doutrina da união hipostática, ou também conhecida, lógico que há uma diferença entre a união hipostática e a natureza teantrópica, mas a gente não vai falar sobre isso aqui agora. Mas ou doutrina da união hipostática ou doutrina da natureza teantrópica. A doutrina da união hipostática ensina que Cristo é uma pessoa com duas naturezas distintas, plenamente Deus e plenamente homem, exceto na questão do pecado. Isso não significa que ele era meio Deus e meio homem, nem uma fusão de ambas as naturezas em uma terceira natureza híbrida. Pelo contrário, as duas naturezas coexistem sem confusão, mudança, divisão ou separação, conforme definido pelo Concílio de Calcedônia em 441. A palavra hipostática vem do grego hipóstasis, que significa substância, essência. Assim, a união hipostática ensina que Jesus Cristo é uma única pessoa com duas naturezas distintas. Essa doutrina, como já falei, ela é também chamada de doutrina da natureza teantrópica. Somente Jesus tem essa natureza teantrópica. Theos vem de Deus e antropos de homem. Amém? Então, a gente pode prosseguir. João via Jesus como o Deus encarnado, como o Verbo que se fez carne. Ponto de número 2. Jesus, o Verbo de Deus. O subponto 1 diz: a revelação que ultrapassa o passado. A lição nos fala. Esse primeiro versículo do Evangelho mostra que o Verbo é Deus, no princípio, possuindo assim uma existência infinita, ou seja, não tem começo nem fim. Assim, muito além do passado, desde o princípio, o Verbo já existia com Deus, estava com Deus e é Deus. É peculiar de João, e até uma curiosidade importante de enfatizar, que ele não começa com a genealogia de Jesus como faz Mateus e Lucas. Isso porque seu propósito é apresentar Jesus como Deus, e como tal, ele não tem árvore genealógica. Ele não teve um começo, mas existiu desde a eternidade, para além de onde a mente humana pode ir. Eu não consigo pensar como é que algo nunca tem começo, ou nunca teve um começo, e nunca terá um fim. Não dá para explicar isso dentro da lógica humana, mas ele é eterno, ele existiu antes do tempo, do espaço e da matéria. O Senhor Jesus nunca foi criado, ele não teve um princípio. Jesus, nas palavras do Norman Geisler, eu repito sempre isso, ele é a causa não criada que causou todas as coisas. O termo no princípio se refere a um tempo em que o tempo não existia, se refere à eternidade. Não é o princípio do Evangelho conforme aparece em Marcos, de jeito nenhum. Não é o no princípio, o Bereshit, não é? De Gênesis, porque João vai dizer que antes do Bereshit, antes de no princípio, Deus já existia. E quando eu falo Deus aqui, eu estou se referindo especificamente a Cristo, porque todas as coisas foram criadas por Ele. Então, essa revelação no princípio, que aparece aqui no Evangelho de João, refere-se ao tempo da eternidade. Em segundo lugar, o subponto 2 diz a natureza fundamental do Verbo. Preste atenção, a lição nos fala, tal como Deus é eterno, também o Verbo o é. Mais adiante, em Apocalipse, o apóstolo João descreve o Verbo como o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 8. A natureza fundamental do Verbo, de Cristo,
destaca inevitavelmente a sua divindade. Ele é eterno. Ele não é homem. A Bíblia chama ele de Pai da eternidade. E quando a gente olha para o Evangelho de João, nós percebemos que ele é uma pessoa distinta do Pai. Ele estava com Deus. Ele estava com Deus. Isso é um golpe no unicismo. Isso aqui é um texto que reforça a doutrina da Trindade. João diz que o Verbo estava com Deus. O Pai e o Verbo, embora sejam duas pessoas, são ligadas por uma união inefável. Desde a eternidade, onde quer que Deus Pai estivesse, ali estava o Verbo, o Deus Filho, igual ou iguais em glória, coeternos em majestade, porém uma só divindade. Isso aqui é fantástico. Em segundo lugar, aprendemos à luz do Evangelho de João, em seus primeiros versículos, que Jesus é o próprio Deus. João diz que o Verbo era Deus. Olha como João enxergava Jesus. Ele não era meramente um anjo criado ou um ser inferior a Deus, o Pai, investido de poder da parte do Pai para redimir os pecadores. Ele não é menos que Deus perfeito. Ele é igual ao Pai no que concerne à sua divindade. Ele é Deus e tem a mesma natureza que o Pai, existindo antes da fundação do mundo. Ah, ele é menor porque ele se submeteu ao Pai, ele é inferior de jeito nenhum. Quando nós falamos da trindade ontológica, do ser, da essência, as pessoas da trindade, elas são iguais. Agora, na trindade econômica, cada um tem um papel e nós encontramos ali uma espécie de subordinação que não é a doutrina do subordinacionismo. É uma subordinação voluntária dentro de um plano, dentro da economia divina. Mas isso não fala em termos de inferioridade na questão ontológica. Deu para entender aí? Deu para captar? Se ficou alguma dúvida com relação a esses termos, assim, trindade ontológica, trindade econômica, os irmãos podem estar nos perguntando nos comentários, principalmente vocês da ferramenta EBD, para não chegarem em classe com dúvida. Em terceiro lugar, nós aprendemos que o Senhor Jesus é criador de todas as coisas. Ele é criador de todas as coisas. Aqui é trindade econômica. No princípio criou Deus os céus e a terra. E disse Deus, o Logos, a palavra, o Verbo, por meio de Cristo todas as coisas foram feitas. Nós temos a Trindade agindo na questão da criação e na questão da execução do plano da salvação. Por último, aprendemos que o Senhor Jesus é a fonte de toda luz e vida espiritual. João diz que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Ele é a fonte eterna e somente dela os filhos dos homens têm recebido vida. Veja como João enxergava a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus. Aí nós temos aí o subponto 3. No princípio era o Verbo. Ó, coisa interessante. A lição nos diz: no Novo Testamento, a palavra que se traduz por verbo é logos e significa palavra. O conceito de logos traz consigo a noção de expressão tanto da razão quanto da linguagem. Nesse sentido, a forma mais adequada de compreender esse termo relaciona-se com as maneiras pelas quais Deus se manifesta ao ser humano. Assim, o conceito mais apropriado para logos encontra-se em Jesus, que representa a expressão da divindade, a revelação de Deus. Há uma vasta literatura, uma vasta discussão sobre esse termo logos. A filosofia grega se apropriava desse termo. E nós temos aí o neoplatonismo, nós temos os gnósticos falando sobre o logos como Eles entendiam que o logos era uma força que ordenava todo o universo, era um princípio racional que ordenava todo o universo. Já dentro do neoplatonismo e do gnosticismo, havia também as correntes que se aplicavam ao logos. Mas para resumir isso aqui, para de forma bem objetiva tratar sobre esse assunto, o logos na literatura secular, a gente pode colocar isso entre aspas, era visto como algo impessoal. Era visto como uma força impessoal. Mas dentro da teologia joanina, esse termo ele ganha um sentido teológico profundo. Para João, o logos é uma pessoa. O logos, a palavra, é uma pessoa. E isso tem um sentido interessante. Através das palavras, nós nos comunicamos.
tornamos conhecida a nossa vontade. E isso quer dizer que as palavras revelam o que se passa em nossa mente e em nosso coração. É nesse sentido que João fala de Cristo como o Verbo de Deus, ou seja, aquele que expressa a mente de Deus e o revela aos homens, conforme o capítulo 14, versículo 9. A Bíblia diz que Cristo é a palavra final de Deus para a humanidade. Ele é a expressão exata de Deus, do ser de Deus. Então, o Logos é uma pessoa, e esta pessoa, a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus, revela o Deus eterno. Partindo para o ponto de número 3, nós temos aqui a encarnação do Verbo. O subponto 1 nos diz: a manifestação do Verbo e a luz do mundo. Deixa eu conferir se está assim na revista. Isso mesmo, a manifestação do Verbo e a luz do mundo. João, diz a lição, identifica Jesus como o Criador de todas as coisas, mediado pelo Pai através do poder da sua palavra. Em seguida, ele faz uma distinção entre luz e trevas. As trevas simbolizam a obscuridade espiritual provocada pelo pecado. No entanto, Deus enviou João Batista para testemunhar e proclamar sobre a luz. A verdadeira luz é Cristo, que foi anunciado por João Batista, mas que os homens decidiram rejeitar. É interessante que, se a gente for fazer uma divisão homilética do capítulo 1, nós encontramos aqui, se a gente for pontuar, não é, algumas coisas homiléticas aqui do capítulo 1, nós encontramos 7 títulos maravilhosos de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, ele é chamado de Verbo, versículo 1 e versículo 14. Segundo, ele é chamado de luz, versículo 5 e versículo 7. Terceiro, ele é chamado de o Cordeiro de Deus, versículo 29 e 36. Em quarto lugar, ele é chamado de o Filho de Deus, versículo 34 e 49. Em quinto lugar, ele é chamado de Cristo ou Messias, versículo 41. Em sexto lugar, ele é chamado de Rei de Israel, versículo 49. E por fim, ele é chamado de Filho do Homem, versículo de número 51. Mas está em evidência aqui este título, essa metáfora atribuída a Jesus, chamando-o de luz. Jesus é a verdadeira luz que ilumina o mundo, dissipando as trevas da ignorância e do pecado. João Batista foi enviado como testemunha dessa luz, mas ele próprio não era a luz. Sua missão era apontar para Cristo, a luz perfeita que revela Deus aos homens. Ele é a luz perfeita que revela Deus aos homens. Jesus, ele é aquele que mostra a verdadeira condição espiritual daqueles que estão em trevas. Ele mostra a nossa condição espiritual. Ele ilumina o nosso pensamento para que a gente venha ao esclarecimento da verdade e conheça o Pai. Ele dissipa as trevas da ignorância. Ele revela Deus aos homens. Ele é o Deus encarnado. Ele é a luz. Progredindo, o subponto 2 diz o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. A lição diz o seguinte: enquanto Israel rejeitou a bênção da salvação através da obra do Calvário, Deus ofereceu a todas as pessoas, independente de sua raça, etnia ou língua, a oportunidade de se tornarem filhos de Deus, pela fé no nome de Jesus. Tanto para judeus quanto para gentios, a luz se manifestou para revelar o plano divino de redenção para toda a humanidade. O texto de João, capítulo 1, versículo 12 e 13, diz: mas a todos quanto receberam. Precisamos receber. E todos aqueles que recebem o Filho, ganham este presente maravilhoso. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O que é receber Jesus? É crer no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A salvação, que antes era restrita ao povo de Israel, agora se estende de forma muito evidente a todas as nações da terra. Deus não limita seu chamado a uma única etnia ou cultura, mas convida todas as pessoas de todas as tribos, raças e línguas a fazerem parte de sua família. Aqueles que recebem a Cristo não apenas se tornam descendentes espirituais de Abraão, mas acima de tudo são adotados como filhos de Deus. E nós temos aqui algumas verdades.
presentes nesse versículo. Primeiro, a fé é de alcance universal. Não está restrita a um grupo específico, mas é oferecida a todos os que creem. Em segundo lugar, a fé ela concede uma posição suprema de honra. Quem crê recebe o direito de ser chamado filho de Deus. Uma posição que transcende qualquer privilégio humano. E em terceiro lugar, a fé opera de forma sobrenatural. Essa filiação divina não ocorre por herança natural, esforço humano ou decisão de outras pessoas, mas é o resultado da obra de Deus na vida do crente. Veja como João enxerga Jesus. Ele é aquele que, através de sua obra, presenteia os homens que o recebem com fé, com a filiação. A filiação. Não tem bênção, não tem posição melhor do que esta. Ah, o presbítero, pastor, bispo, apóstolo. Não tem nenhuma posição melhor do que a de filho. Jesus, na ótica de João, é aquele que concede o dom da salvação. Por fim, a manifestação e a habitação do Verbo. Então a gente pontuou muita coisa aqui. O Verbo que se tornou em carne. Falamos sobre a doutrina da encarnação, de forma aqui bem detalhada. Nós vimos como João enxerga Jesus, pontuamos isso aqui ao longo de toda a lição, e a gente vai encerrar falando sobre a manifestação e a habitação do Verbo. A lição diz o seguinte, a frase, o Verbo se fez carne, sugere a humanização de Deus, que passou a viver entre os homens. Olha, irmãos, como isso aqui é fantástico. Eu vou reler João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Ele assumiu a forma humana. Mas o que é que isso tem que ver comigo? Qual a importância? Qual a aplicação prática? Qual a conexão da doutrina da encarnação com a minha vida? O título da lição, o Verbo que se tornou em carne. O que isso é importante para mim? Eu disse a vocês já lá na verdade prática, mas vou aqui reforçar com outros pontos a importância da encarnação. A importância do Deus homem. A importância do Deus encarnado. O John Charles Hyde, bispo anglicano, escreveu o seguinte: o Verbo realmente se fez carne? A nossa resposta não pode ser outra senão: ele se fez carne. Então, ele é alguém sensível às aflições de seu povo, pois ele mesmo experimentou o sofrimento ao ser tentado. Ele é todo-poderoso, pois é Deus, assim mesmo identifica-se conosco, pois é homem. Ele não conhece nosso sofrimento, nossa dor de forma teórica. Ele assumiu esse corpo de limitação. Glória a Deus. Ele viveu a experiência humana, exceto na questão do pecado. E vivendo a experiência humana, em tudo ele foi tentado. Mas ele venceu. E ele conhece as nossas dificuldades de forma empírica. Ele é o sumo sacerdote. Ele é o nosso Paracletos, que pode interceder por nós, em nosso favor, com conhecimento de causa. Ele não pecou, mas se fez pecado em nosso lugar. Fez pecado, fez maldição por nós. Glória a Deus. Jesus conhece o que você está passando. Jesus conhece o que você está vivendo. Jesus conhece aquilo que se passa no seu coração, as amarguras da alma. Ele conhece. Em segundo lugar, o Verbo realmente se fez carne? Sim. Ele se fez carne. Então ele pode ser um exemplo perfeito para a nossa vida diária. Se tivesse andado entre nós como anjo ou espírito, jamais poderíamos imitá-lo. Mas, por ter vivido entre nós como homem, sabemos que o verdadeiro padrão de santidade é andar como ele andou. 1 João capítulo 2, versículo 6. Ele é um modelo perfeito, porque é Deus. Mas também é um modelo que
corresponde perfeitamente às nossas necessidades porque é homem. Em terceiro lugar, e por último, o Verbo realmente se fez carne? Sim. Ele se fez carne. Então procuremos ver em nosso corpo mortal uma dignidade real e verdadeira. E não o corrompamos pelo pecado. Fraco e vil, como pode parecer, é um corpo que o eterno Filho de Deus não se envergonhou em assumir e levar para o céu. Esse simples fato é uma garantia de que ele ressuscitará nossos corpos no dia final e os glorificará junto com seu próprio corpo. Há uma promessa. O Verbo que se fez carne e que ao terceiro dia ressuscitou em corpo glorioso, um dia retornará. E no seu retorno, no momento do nosso encontro com ele, momentos antes, aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. E aquilo que é corruptível, da incorruptibilidade. E todos nós poderemos gritar: tragada foi a morte pela vitória do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Deus que se fez carne. Veja como João vê o Senhor Jesus. Em todo esse trimestre, a pergunta quem é Jesus estará sendo respondida em cada uma das lições. Deus abençoe, meus irmãos. Desejo a todos uma ótima aula de escola bíblica dominical, um ótimo final de semana e digo a vocês, não se esqueça, abra a jaula.